Se inscreva no canal Evangelista Edivaldo e meu experiência sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Se oferece sacrifício a Deus. Cristo, nosso Senhor, ofereceu-se em sacrifício na cruz, e esse sacrifício nos deu o direito de ter a nossa própria cruz, ou seja, o nosso próprio altar. Ninguém é capaz de oferecer um sacrifício santo e agradável sem a cruz pessoal. A cruz é o que nos qualifica para o sacrifício. Sem a cruz, não há sacrifício. Quando você faz uma análise sobre o requisito estabelecido por Cristo a respeito da cruz, o leitor compreenderá que a cruz é um altar. Quando o Senhor Jesus afirmou que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Lucas 9:23, ele estabeleceu um princípio espiritual claro. Antes de o seguir, é necessário primeiro renunciar a si mesmo e, só então, tomar a cruz. Antes de alcançar o Senhor, é necessário erguer um altar pessoal, não o altar do teu pastor, profeta ou líder espiritual, mas o teu próprio altar, construído sobre a base da renúncia e do compromisso. Esse altar começa a ser edificado no momento em que te negas a ti mesmo, negas tua vontade, teu orgulho, tuas razões, e decides tomar a cruz que Cristo preparou para ti, e não a de outro. É esse altar, essa cruz pessoal, que permite uma conexão verdadeira com o Senhor, pois é ali que se inicia o relacionamento espiritual direto e tangível com Ele. Para obter essa cruz, é necessário primeiro negar-se a si mesmo, só então é possível tomá-la e seguir o Mestre. Em outro momento, o Senhor ensinou que, antes de apresentar uma oferta a Deus, deve-se rejeitar o ego e buscar a reconciliação com o próximo. Como ele mesmo disse, se você estiver apresentando a sua oferta no altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Mateus 5:23-24, Deus havia me dito que há muitos seus filhos de Deus com sacerdócio rejeitado por ele. Isso porque não respeitam os princípios do sacerdócio. Fazem as coisas à sua própria maneira, oferecem sacrifícios de oração, jejum, entre outros, mas carregam dentro de si ressentimentos, mágoas, rancores e julgamentos. Essas coisas contaminam a oferta. O altar pode até estar erguido, mas o problema é que a oferta está contaminada. E nessas condições, como entraremos em conexão com Deus para realizar e resolver coisas? É impossível. O assunto dos altares não tem nada a ver com a lei. Muito antes da lei de Moisés, isso já era uma prática espiritual. Acredita-se que até Enoque praticava isso, embora não haja registros diretos nas Escrituras. Mas Noé, Abraão, Isaque, Jacó, todos erguiam altares e ofereciam sacrifícios muito antes da lei de Moisés. A lei apenas organizou essas práticas como uma sombra do que vimos anteriormente, mas a graça trouxe sua plenitude, um nível espiritual mais profundo e revelado. Hoje, temos um novo sacerdócio, como vimos acima, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Não podemos tentar interagir com Deus fora desse padrão do sacerdócio, isso é considerado feitiçaria. Deus não responde a improvisações humanas, ele responde ao padrão dele. Ele não segue ilusões, ele segue o modelo que ele mesmo estabeleceu. O único altar que tem poder, em todos os aspectos, para confrontar e derrubar todos os altares das trevas é o altar que erguemos em Cristo. Quando é estabelecida uma aliança pela fé, automaticamente essa aliança nos concede as armas de Deus, armas extremamente poderosas para a destruição de qualquer fortaleza das trevas. Para que o leitor possa ter uma noção mínima do que quero transmitir aqui, vou usar uma ilustração que, creio, muitos já tenham visto. Em alguns filmes e desenhos animados, há personagens que, por serem escolhidos pelos deuses, recebem armas de guerra. Tais armas são incomuns, possuindo um poder devastador. Mesmo que o personagem não tenha tanto poder em si, a arma lhe assegura vantagem constante nas batalhas. Sim, é sobre isso que estamos falando. As armas que os crentes em Cristo usam são forjadas e lavradas pelo próprio Deus dos deuses. Elas podem parecer insignificantes aos olhos humanos, mas o Senhor colocou nelas algo extraordinário. O jejum é uma das maiores armas espirituais para neutralizar e derrubar altares das trevas e suas leis. Quando se cumpre o princípio de dai, e dar-se-vos-á, a consequência disso é tremenda. Sobre as armas que, por meio da aliança,
Deus nos dá em Cristo. São Paulo escreveu: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Quando você faz uma aliança com Deus, você recebe por direito as armas forjadas e lavradas por Ele para si. Com elas, você pode enfrentar e prevalecer contra todos os altares demoníacos. Essas armas somente são dadas pela fé em Cristo. Elas são chamadas de armas da justiça, ver 2 Coríntios 6:7, e fazem parte da capacitação espiritual que vem da aliança com Deus. Falamos sobre Romanos 7, onde aprendemos que uma aliança precisa morrer para que outra seja estabelecida, e é disso que tratamos aqui. Um altar precisa ser derrubado para que outro seja erguido. Algo muito importante que precisamos compreender é que um homem de Deus pode lutar a meu favor contra os altares da minha vida e ter êxito, porque o seu altar diante de Deus tem força para isso. Ele pode, pela autoridade de sua aliança, destruir altares, quebrar alianças e anular pactos. Mas, se eu não estabelecer uma nova aliança com Deus, os espíritos que antes habitavam em mim, através do pecado, ao voltarem e não encontrarem um novo espírito, uma nova aliança erguida, isso significará que não há defesa espiritual contra eles. E nesse caso, eles voltarão e me reiniciarão no mesmo altar anterior, e o ciclo se repete 7 vezes pior. Por isso, é extremamente importante saber se a pessoa em causa está apta para renunciar a tudo e se render ao altar de Deus em Cristo, pela fé. Se o teu problema está sendo causado por um altar, um pacto ou uma aliança, a única forma de resolver é por meio de outro altar, outro pacto, outra aliança, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Na lei de Deus, se o problema foi causado por um homem, outro homem deve resolvê-lo. O primeiro Adão trouxe o problema, o segundo veio para resolver. Ver Romanos 5:12-19, 1 Coríntios 15 2.22,45. Quando um problema é causado por um altar, outro altar deve ser erguido para o resolver. Ver Juízes 6:25-32, caso de Gideão. Quando um problema é causado por um anjo deve resolvê-lo. Ver 1 Crônicas 21:1-27, o anjo enviado para castigar e depois ordenado a parar. E quando o problema é causado por Deus, somente Deus pode resolvê-lo. Ver Gênesis 6:5-7, 8:20-22, o caso do dilúvio. Deus foi quem decidiu destruir a terra por causa da maldade humana. Nenhum homem, anjo ou sacrifício impediu o dilúvio. Somente Deus determinou o fim da destruição. Sobre os altares, existem 2 aspectos importantes que devem ser compreendidos. Todo altar tem voz 1. A primeira voz do altar. A primeira voz do altar é o valor do sacrifício que está sendo oferecido, conforme a estimativa do ciclo do santuário, ou seja, o preço necessário para o tipo de resultado esperado. Essa voz trata da especificidade. Ela pode ser adquirida por escrito em um material, ou revelado por meio de sonhos, visões, ou através de um servo de Deus. Muitos de nós já ouvimos falar de irmãos que, pela graça de Deus, tiveram experiências espirituais nas quais receberam orientações específicas sobre métodos de oração, jejum, ofertas e outras práticas, com o objetivo de alcançar um determinado resultado. Essa é a primeira voz, a que orienta claramente o tipo de sacrifício que deve ser oferecido. Por isso é que vemos problemas semelhantes, mas com diferentes formas de resolução. E é exatamente isso. O reino espiritual não é estático, é dinâmico. O Senhor Jesus curou muitos cegos, mas cada um foi curado por um método diferente de atuação. Ver João 9:6-7, Marcos 10:52, Mateus 9:29-30. Por isso, é necessário esperar pela voz do altar para saber como agir, e não pensar que uma única fórmula serve para todos os casos. Esse princípio é visto nas Escrituras. Cada um que for contado pagará isto, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, como oferta ao Senhor. Êxodo 33:15. Vê também, se for para um voto, a tua avaliação será segundo o valor estabelecido pelo sacerdote, conforme o ciclo do santuário. Levítico 27:2-8. Esses textos mostram que Deus não aceitava qualquer oferta, mas sim aquela que fosse justa e proporcional ao propósito. Em outras palavras, cada caso exige um tipo de sacrifício específico, e cada tipo de resultado tem seu preço espiritual. Já vimos acima sobre o valor da oferta, e creio que o leitor está ciente do que está sendo abordado aqui. 2. A segunda voz do altar, a consequência do sacrifício. Depois que o sacrifício é aceito, o altar responde como consequências no mundo espiritual,
ao que chamamos de intervenção divina, sejam bênçãos ou juízo. Exemplo claro, o patriarca Abraão ofereceu Isaque, ver Gênesis 22, 2 a 18. Embora Isaque não tenha morrido fisicamente, no reino dos espíritos ele já havia sido entregue, e Deus aceitou esse sacrifício como completo. A prova é a resposta imediata do anjo, que disse: porquanto fizeste isso, certamente te abençoarei. Gênesis 22 e 15 a 18. O anjo reagiu como consequência do sacrifício. A primeira voz foi a especificidade do sacrifício, a entrega do filho. Ele era o ciclo estabelecido pelo Senhor, ver Gênesis 22, 2 a 18. A segunda voz foi a consequência ou intervenção divina, bênçãos irrevogáveis sobre a vida do patriarca Abraão. Na batalha espiritual, altar luta contra altar. Os altares operam por meio de pessoas que apresentam ofertas para ativar o reino espiritual, seja em favor ou em prejuízo de pessoas, famílias, comunidades e nações. Na guerra entre altares, os filhos de Deus são forjados para serem invencíveis. Mas muitas vezes perdem, não porque o Espírito de Deus foi derrotado, mas porque o crente falhou em cumprir os regulamentos da aliança com a divindade do altar, que no nosso caso é Cristo. Regulamentos da aliança no sangue do Cordeiro. 1. Fidelidade à aliança, Hebreus 10 e 26 a 29. 2. Vida de santidade, 1 Pedro 1 e 15 a 16. 3. Obediência à palavra, João 14 e 21. 4. Oferta pura e justa, Romanos 12, 1. A oferta deve ser santificada. 1. A oferta pode ser contaminada pelo pecado, ver Isaías 1 e 11 a 15. 2. Pode também ser contaminada por objetos ou práticas impuras, conforme, portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6 e 17, KJA. Quando a oferta não é feita segundo a primeira voz do altar, ou seja, não está no nível certo conforme a gravidade da causa, ou quando o ofertante não cumpre os regulamentos da aliança, o altar de um agente das trevas pode conseguir neutralizar o altar do crente, mesmo ele sendo filho de Deus. No entanto, saiba que, não é que oferecer um sacrifício sem a orientação da primeira voz do altar não terá resultados. Claro que haverá sempre algum resultado, especialmente quando é oferecido como um sacrifício santo e agradável a Deus, pois tudo que é semeado no Espírito, é colhido no Espírito também. Mas a questão em causa é que cada caso exige um tipo específico de sacrifício. É aqui onde podemos falhar. Queremos resultados em determinadas situações, mas o tipo de oferta não corresponde ao tipo de problema. Na Escritura Sagrada, particularmente no livro de Levítico, vemos que cada oferta tinha uma finalidade específica. 1. Oferta pelo pecado, Levítico 4, para a expiação de pecados cometidos por ignorância. 2. Oferta pela culpa, Levítico 5, para reparar transgressões específicas. 3. Holocausto, Levítico 1, oferta queimada completamente, representando a entrega total a Deus. 4. Oferta de manjares, Levítico 2, geralmente sem sangue, representava gratidão. 5. Oferta pacífica, Levítico 3, para comunhão e ação de graças. Portanto, não se podia apresentar qualquer oferta por qualquer razão, pois cada sacrifício era um tipo de resposta para uma necessidade específica. Fazer uma oferta errada diante de um problema específico poderia inutilizar o propósito do sacrifício. A própria Escritura confirma essa verdade quando afirma: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras, é apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Hebreus 10:1, NTLH. Isso significa que todos os sacrifícios do Antigo Testamento representavam princípios espirituais eternos, sombras de verdades profundas. Hoje, não oferecemos mais animais ou cereais, mas sim a nós mesmos, como está escrito em Romanos 12:1. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No entanto, embora a forma tenha mudado, o princípio permanece o mesmo. É necessário que o tipo de sacrifício corresponda à necessidade espiritual. Em determinadas situações, o sacrifício poderá ser jejum, em outras será renúncia a algo legítimo, em outras ainda, será oferta de recursos, tempo, perdão ou obediência extrema. Tudo conforme a direção específica da voz do Espírito do altar.
Assim como no passado havia uma oferta apropriada para cada tipo de transgressão ou propósito, hoje também cada batalha, prova ou obstáculo espiritual pode exigir um tipo específico de entrega pessoal. A chave continua sendo buscar a orientação divina antes de oferecer. É necessário buscar a face do Senhor para uma palavra específica, a fim de que se possa obter o resultado exato e desejado. Saiba que não há nenhum problema que não possa ser resolvido por um sacrifício preciso. Portanto, melhor seria se certificar se o altar está erguido, se a oferta está segundo o requisito santo e agradável, e só então oferecer o sacrifício. A exigência espiritual é clara: o sacrifício precisa ser vivo, santo e agradável a Deus. Ver Romanos 12:1. Esse versículo nos ensina que, em vez de animais ou rituais físicos, agora somos nós mesmos a oferta, nossas vidas, nossos corpos, nossa obediência. E para que esse sacrifício seja aceito, ele deve ser santo, separado do pecado, agradável, feito com sinceridade e fé, e vivo, ou seja, fruto de entrega constante e consciente. Nesse caso, o sacrifício não é simplesmente para tentar resolver o problema em alguns casos, mas para atrair uma intervenção divina, da qual poderá vir uma direção, estratégia ou instrução específica da parte de Deus. Lembra-te, a primeira oferta pode não trazer a solução imediata, mas sim atrair a presença que libera a orientação divina. Houve vezes em que eu vigiava, e a resposta divina era uma prescrição de um sacrifício específico. Um exemplo bíblico ocorre em Levítico 9:24, onde, após o povo oferecer corretamente os sacrifícios conforme a ordem de Deus, o fogo do céu caiu e consumiu a oferta, e o povo se prostrou. Aquilo marcou uma resposta de Deus à oferta, mas também o início de uma nova fase, com direção e temor. Outro exemplo está em Gênesis 22:2-18, onde Abrão recebeu a instrução específica de oferecer Isaque, não porque Deus queria a morte do menino, mas porque aquele era o tipo exato de sacrifício necessário para a manifestação de Jeová Jiré, o Deus que provê. Continuar no terceiro capítulo.